Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Paulo Leminski. Este é o Aldeia Mais, o podcast de aldeia. Estamos aqui hoje com a Andressa, Emanuele, Natália, da Contele Comunicação, que agora é uma agência, fundada em 2014, certo, né? Meninas, se apresentem, nos falem um pouco dessa jornada à frente da Contele. Tudo bem, meninas? Que prazer estar aqui com vocês. A gente está muito honrada, né? De estar aqui. Com o convite. E, na verdade, até nervosa, porque é totalmente fora da zona de conforto estar aqui sendo entrevistada. A gente gosta de estar aí desse lado, né? Perguntando. Falo mesmo. Não é assim, né? A gente é jornalista. Então... Mas obrigada por essa honra. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da nossa história, né? Quer começar do começo? Vamos lá. Então, a Contele nasceu em 2014, né? Eu e a Manu, a gente se conheceu trabalhando juntas na Gazeta do Paraná, né? Então a gente não tinha nenhum vínculo antes disso. Nos encontramos lá, trabalhamos 1 ano e meio. Como colega de trabalho. Colega de trabalho, minha Também chefe, sou na verdade, da ela Gazeta. era. E aí a gente acabou sendo vítima, digamos assim, daquela fase ruim dos veículos, né? De redução de equipe, o portal engolindo o impresso. Principalmente o impresso, né? Então, como a gente estava no Jornal. impresso, chegou um ponto em que, enfim, redução de custos, né? Aí eu fui mandada embora e a Manu, no dia seguinte, veio com uma proposta. A gente trabalhava muito bem juntas, né? Vocês faziam quais editorias lá? A gente era do Caderno Mais. Variedades, entretenimento. Então, e a gente era fez uma muita equipe coisa mesmo legal ali. juntas lá, sabe? Eu sou precursora de vocês, não sei se vocês Você é do sabem. Out, né? Não. Não, Qual que é? BIS, o primeiro caderno. Mas depois veio o Out, né? Isso. E aí a gente pegou engatou no mais. No caderno E mais. aí, como a gente tinha essa sintonia no trabalho, a Manu sugeriu, né? Vamos fazer alguma coisa juntas, não vamos perder isso, né? Até porque A parte dramática ela não conta, mas eu vou contar. Eu fiquei desesperada. Eu fiquei muito chateada, porque apesar de entender que era uma decisão, né, que a empresa precisava tomar por redução de custos, de amenizar a equipe e tudo mais, eu fiquei muito sentida, porque eu sabia da capacidade da Natália, né? Eu acompanhei ela de perto, a gente trabalhava no mesmo caderno, a gente fez um trabalho em conjunto muito legal. E aí eu fui para casa chorando. Falei, gente... Que empreender não passava pela cabeça. Nunca, jamais. E aí E acho que hoje eu posso compreender que é Deus mesmo iluminando a mente, né? E aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido assim, meu Deus, eu não posso perder a Natália. A gente fez uma parceria muito legal. E até então não existia amizade, existia um vínculo de colegas de trabalho. E no outro dia eu cheguei e falei, Nath, vamos fazer um projeto juntas, né? Ela tinha na época um outro trabalho também, num outro período. Então ela não ficou totalmente desassistida, ela tinha lá pela manhã aquele trabalho. Eu permaneci na Gazeta também no período da tarde. Então eu tinha manhã livre e ela tinha tarde livre. Falei, vamos pensar em alguma coisa. Só que na nossa cabeça não era nem abrir uma empresa. Era assim, um projeto. Prestar serviço. Isso, prestar serviço para alguém, continuar trabalhando. Era um projeto mesmo. Um projeto, essa era a palavra. E o que a gente mais teve contato ali na Gazeta foi com a assessoria de imprensa. Então ali a gente conheceu o que era uma assessoria de imprensa Grandes agências, verdade, né, que fazia um trabalho diferente. Então a gente trabalhou com agências que atendiam a Natura, Oi, Claro, Boticário, enfim, uma série de marcas nacionais e que nos proporcionavam experiências. Enquanto eu estava lá, eu fiz muita viagem para cobrir eventos deles, eventos diferentes. Natália foi até pro festival de Cobri o Festival de Cinema de Gramado também. Fiz várias coisas muito legais e tudo nesse sentido assim, de que, eu quero que você vá lá, vivencie aquilo e escreva. E foi num período que as assessorias de imprensa em Cascavel estavam minguando. Eu lembro dessa fase. A gente acabou pegando uma onda muito boa, assim, né? Então, ao mesmo tempo que os veículos estavam com equipe reduzida e as assessorias também não estavam muito fortes, a gente chegou entregando releases prontinhos, redondinhos, matérias legais. Então, todo mundo comprava, assim, as nossas pautas. Era difícil um espaço que a gente não conseguisse, né? Justamente por isso. A gente acabou unindo o útil ao agradável ali para eles, né? Eles precisavam de conteúdo, a gente tinha para oferecer, eles não tinham braço para produzir. Então, a gente acabou surfando nessa onda aí por alguns anos, né? E ter passado por veículos de comunicação, antes da Gazeta eu passei pela CGN, pela KTV, eu trabalhei com o Luizinho no Boas Notícias,
ter passado também por esses locais, conhecimento. A gente faz muita amizade, então também foi um acesso mais fácil para nós, ter os colegas ali, né, do outro lado. Mas aí a gente passa a estar de um outro lado realmente, e aí muda um pouquinho. E vocês começaram a monetizar logo no início ou demorou? O primeiro contrato veio com 3 meses. Abril, maio, em julho veio o primeiro contrato. A gente ficou de abril a julho com fiado nos fornecedores. O cartão de visita, inclusive. A gente precisava de uma logo, um cartão de visita. Eu tenho um amigo que é designer e falei, olha, faz pra mim, assim que eu fechar o primeiro contrato, eu te pago. Não demorou tanto, né? A gente, estrutura, não tinha. A gente tinha o nosso notebook, cada uma câmera, cada uma, celular. Um sonho. Um sonho, uma vontade de fazer alguma coisa. E a gente começou assim, e daí veio o primeiro contrato. Sabe quem foi nosso primeiro contrato? Pode falar aqui? Pode, a Grauap. A Ellen Medu, que eu já tinha atendido quando eu trabalhava numa outra agência, né? Que durante a faculdade eu fiz estágio em várias agências de publicidade. Eu sempre acabei indo para essa linha um pouco mais de agência do que de veículo, né? Porque eu queria muito trabalhar com texto. E eu não gostava de TV, eu não gostava de rádio, eu não queria isso de aparecer. Eu queria só escrever, assim, bem quietinho no meu canto. E aí, tanto que a única experiência que eu tenho em veículo é na Gazeta do Paraná mesmo. O resto tudo foi em agência ou assessoria de algumas empresas também que eu passei. E aí eu já tinha atendido eles dentro de uma agência, fazia redes sociais para eles lá. E quando eu fui com essa proposta, né, como eles já me conheciam o meu texto, eles gostaram. Falaram, legal, então vamos. A gente realmente tá sem ninguém agora, vamos apostar em vocês. E nós ficamos atendendo eles ali uns 2, 3 anos, né? Foi um contrato bem bacana. Eu fiz um material com eles pela aldeia, naquela época. Uhum. Como que uma empresa sabe quando ela precisa de assessoria de imprensa? Ou não sabe. Na maioria das vezes ela não sabe. A gente no começo teve muita dificuldade de vender assessoria de imprensa porque as pessoas não sabiam o que era. Não sabiam, não faziam a menor ideia. E é difícil explicar, porque é um serviço difícil de mensurar o resultado. Né? Então, a gente chegava e falava, olha, a gente vai te dar visibilidade, vai colocar você para dar entrevistas em vários locais, mas nada disso é garantido. A gente vai tentar, a gente vai produzir boas matérias, boas sugestões de pauta, né? Vai começar a abrir esse caminho, mas eu não posso te dizer, olha, vão ser 10 entrevistas no mês, 5, 3, 20. Né? Porque justamente essa mídia espontânea. Não é um produto com uma embalagem que você entrega para o cliente. E não é algo milagroso. Não é, e não é algo rápido, né, também. A gente fala, assessoria de imprensa é muito sobre constância, né? E aí, no começo, a gente teve muita resistência. E, assim, com razão, porque os empresários chegavam, tá, mas por que eu faço, então, assessoria de imprensa e não compro um outdoor? E a gente ficava sem saber. Primeira vez que isso aconteceu, a gente ficou olhando para a cara do cliente e a gente não soube responder. A gente saiu arrasada da reunião. A gente não tinha, assim, como... E era algo que nem a gente sabia, de fato, garantir esse resultado. A gente nunca tinha feito. A gente tinha estado do outro lado, né? Sendo essa pessoa que recebe o conteúdo da assessoria e que faz um trabalho legal a partir disso, mas não na outra ponta. E aí a gente também juntou a isso, né, para facilitar nessa venda, redes sociais, que estava começando... né, com um boom ali naquela época também. O Instagram começou um pouquinho depois a bombar, até então era o Facebook mesmo. A gente entendeu, quando a gente ia prospectar, as pessoas geralmente falavam, tá, legal isso aí, mas na verdade o que eu preciso é alguém produzindo texto pro meu Facebook, você faz? Então fazemos, vamos lá. E numa época que o orgânico funcionava muito, que realmente o bom conteúdo bastava, Hoje, uma realidade nossa como veículo, como jornalista, é a caixa de entrada entupida de release. E aí eu falo abertamente, porque eu já trabalhei em assessoria de imprensa. Vocês têm um cuidado ao simplesmente só disparar releases? Porque, gente, eu apago, em média, eu acho que uns 200 releases por dia. Como vocês trabalham isso já dentro desse amadurecimento? Vocês têm quase 10 anos de empresa e na realidade local, da mídia local. Hoje o nosso trabalho de assessoria, eu acho que ele está ainda mais voltado para a gestão de crise até do que para essa mídia espontânea, né? Os clientes que a gente atende hoje entenderam isso. Eu preciso ter uma assessoria para me dar esse resguardo, porque são clientes de setores que semana sem semana não tem alguma crise estourando, né? Então, para ser realmente essa barreira, esse filtro, para lidar com a imprensa, né, nesse relacionamento que a gente construiu aí ao longo dos 10 anos, mas a gente tem um critério muito grande para mandar os releases. Então, tem coisa que nem vira release, é só uma sugestão de pauta, eu vou direto... que vai no grupo eu percebo que de vocês
A gente vai direto assim, eu acho que É isso aqui bem pode interessar direcionado. para aldeia, isso aqui pode interessar para fulano, então eu já vou direto nessa pessoa, né? Porque a gente também entende que em alguns casos é importante pulverizar a mensagem. Em outros não, em outros se eu tiver uma fonte confiável me dando aquele espaço, pronto, é o que basta, né? Então não é mais só sobre volume também. Teve um tempo que a gente queria muito entregar um clipe, nossa, recheado. A assessoria de imprensa exige estratégia também. Então a gente senta com o cliente para ele tudo é legal ele informar, tudo é legal ele noticiar, mas a gente também está ali justamente para ser essa balança. Olha, isso aqui não vai. Tem vários não vai públicos, né? repercutir. Tem o público do impresso ainda, tem o público do rádio, do digital. Então vocês também têm que conhecer o cliente e o órgão, né? Inclusive, aconteceu já de ter cliente querendo assessoria de imprensa que a gente entendeu claramente que não era o perfil, que não, naquele momento não era para trabalhar assessoria de imprensa. Principalmente quem trabalha muito com venda de produto, né? É muito mais difícil fazer assessoria para isso do que para serviços. Porque eu não consigo dar muita informação ao redor do produto, né? É muito pontual, é uma coisa muito escassa. Agora, quando é serviço, quando é um profissional que presta um serviço, aí eu tenho uma série de pautas que eu posso, a partir do trabalho dele, né, extrair e mandar para os veículos. Então, a gente é bem seletiva, assim. A gente não é todo mundo que cabe mesmo uma assessoria, né? E para os que cabem, a gente também já faz, assim, um filtro no sentido de volume. Né? A gente gosta de trabalhar com, no máximo, 2 pautas por mês. Mais que isso, não. Porque a gente sabe que cansa, né? E acaba prostituindo, né? Exato. Hoje é muita demanda de informação, de canais toda hora te bombardeando, né? E aquilo se perde nesse volume. Falando um pouquinho de inteligência artificial na nossa área, nós temos salvação ainda? Nós profissionais. Eu tô deixando a Natália porque a parte do conteúdo é toda com ela lá, então... A gente é muito defensora do texto e das pessoas que escrevem, sabe? Então... Nosso time. A gente é muito time textão mesmo. E a gente entendeu na Contele hoje que a nossa matéria-prima é texto. A gente já mudou ao longo desses 10 anos vários serviços, vários formatos de trabalho, mas a gente nunca perde a essência do texto. Então, por exemplo, assessoria hoje a gente segue fazendo, mas já não é o nosso principal serviço. Redes sociais a gente já não atende mais. Mas a gente pegou o texto e falou, onde é que dá para usar texto? E pulverizou, encaixou em vários outros serviços. Então, a gente, apesar de, claro, tem, né, essas novas ferramentas, eu acho que é muito bom, é muito bem-vindo. A gente não é resistente. A gente não é resistente, inclusive a gente já testou, já fez várias brincadeiras lá na IA, para ver como é que funciona mesmo. Mas não adianta, assim, para você escrever um texto bom, um texto bem escrito, ele é da pessoa, ele é das vivências dela, das experiências dela, não tem. Né? Então, assim, não tem identidade textual, é uma coisa assim, são textos que vão funcionar para algumas coisas bem não pontuais. Não criam vínculo, né? Mas não vão conectar com o público, é isso que a gente sempre vende, assim, que a gente gosta de produzir conteúdo que conectam, né, que vão levar essa mensagem, mas não só levar, né, que vão realmente fazer a pessoa lá que tá lendo criar um sentimentinho ali por aquela empresa, por aquele profissional, né? Então, acho que isso a inteligência artificial nunca vai conseguir. Então, por isso, assim, a gente não tem medo dela, né? A gente fica tranquila, mas a gente sabe que ela vai ajudar muita gente, né? E muita gente que às vezes realmente vai estar caminhando precisa, lado a lado, né? Exato, que precisa, né, de textos ali simples, rápidos e que tem porque para nós é muito fácil falar de texto, né? A gente tem essa facilidade para escrever, essa coisa mais que é natural para nós, mas tem muita gente que sofre demais, né? Não consegue escrever um e-mail, né? Fica ali penando. Então assim, ao contrário, não sei fazer conta. Exato. Nossa área. É difícil saber. Cada um dentro da sua Cada um área. na sua área, no seu quadrado. Existem vários tipos de inteligência, né? Eu acho que a grande luta hoje na imprensa é pela atenção do público mesmo. E eu vejo que vocês focam bastante na experiência, tanto no convite que a gente recebeu da Dona Lia, da inauguração. A coisa mais linda a gente achou. Vocês vão se viciar nessas bolachinhas. Nossa, já nos viciamos. É uma coisa que capta a atenção e fica na mente do cliente, né? Vocês trabalham essa experiência. A experiência que a gente deu nome depois de marketing, de experiência, a gente fala que esse nome bonito, né? Analisando a nossa história, a gente faz desde o primeiro ano de Contele. Desde o primeiro ano de Contele, com os eventos. A gente vai lembrar da Diff Decor. Sim. Né, que a gente lá já fez sessão de Regiane. cinema para imprensa, já fez várias ações lá dentro e não tinha esse nome.
né? Eram eventos. E ela sempre esteve ligada ao encantamento. Então a gente estava ali, a gente colocava a mão, dava a nossa energia, né? Através dos textos, das ações, e a gente encantava com aquilo. Eu falei, então é isso. Vocês não terceirizavam o resultado, né? Tem que ser um pouquinho do comodismo, né? Ir e fazer. E o cliente também tem que entender, né? Para dona Lia, como vocês convenceram ela de fazer isso aqui? Exato. Quem que entrou na jogada ali? Hoje, assim, a gente, principalmente esses eventos de inauguração, a gente definiu meio que um padrão mínimo ali pra gente conseguir atender. Então, a pessoa que vem até nós já sabe que tem que ter um convite diferente, porque a gente tá mandando para várias pessoas, principalmente influenciadores digitais, que monetizam o trabalho. E a gente, de novo, tá tentando essa mídia espontânea, essa presença espontânea, né? Esses posts sem nenhum valor ali envolvido. Mas para isso tem que ter encantamento, né? Não adianta eu mandar lá um cartãozinho, um convite via WhatsApp. Esquece, eu não vou ter engajamento. É mais né? O tato. Exato. Né? Esse cuidado, essa personalização, né? E a gente demorou um pouquinho para entender que isso era um serviço de fato. Também acabou acontecendo, né? E em alguns momentos a gente se sentia meio bagunçado, mas será que a gente não está fugindo do nosso propósito? A gente faz comunicação? Não, peraí, o que é comunicação? Né? Isso também é comunicação. E no começo, quando eu e a Natália sentava para rever e repensar o que estava dando certo e o que não estava dando certo, a gente sentava já com aquele peso. De novo a gente vai ter que rever isso. E até que a gente teve um estalo e falou, não, mas é sobre isso você ter uma empresa, você poder rever as coisas o tempo todo, você reinventar, você inclui serviço, lançar você tira um projeto serviço, e ter coragem de resgata um serviço que já não estava mais fazendo sentido, agora está fazendo, e o marketing de experiência foi assim, né? E a gente vê isso, a gente foi abrindo um caminho, principalmente aqui na nossa cidade, em relação ao marketing de experiência. Então é gostoso, a gente vai nos lugares, se tem eventos, tem que falar com a Contele, tem evento, tem que falar. Vocês se tornaram referência no marketing de experiência. Vocês falaram em questionamentos, né? Nós somos jornalistas por essência. E na nossa formação existe um peso de você aliar jornalismo com comercial. Eu sofri muito por isso. Vocês se autocriticaram, em algum momento vocês pesaram isso? E como superaram isso também? Porque, em tese, você tem que ter o jornalismo em essência, mas você precisa sobreviver. Então, você tem que ter um lado comercial. O desafio já começou lá no início, porque primeiro a gente precisou aprender a colocar preço no nosso trabalho, a colocar valor. Então a gente já sabia trabalhar com salário, e era isso, né? E aí, de repente, você vai oferecer um serviço, mas como que a gente entende quanto vale, de fato, aquilo, né? Então, nosso desafio, e a questão que você falou, a gente não é dos números, né? O desafio foi agravando cada vez mais, mas a gente foi entendendo e aprendendo, errando, aprendendo, né? Muitas dificuldades no início para negociar com o cliente, para chegar a um valor interessante. A gente se coloca muito, agora falando enquanto assessoria de imprensa, o nosso trabalho para o nosso cliente é conseguir a mídia espontânea, mas a gente entende que vocês que estão do outro lado, os nossos colegas dos veículos de comunicação também têm que sobreviver. Se vocês forem abrir espaço... É um equilíbrio. É um equilíbrio, e a gente faz muito disso também. Aí entra mais uma vez a estratégia que a gente fala, olha, você quer trabalhar com assessoria de imprensa? A gente tem o serviço também de mídia paga, que a gente fala. Então, a gente vai fazer uma estratégia de mídia paga, entender onde está teu público, onde você pode investir em relação aos veículos de comunicação. Será que teu público está numa TV, está numa revista? Né? Então, a gente faz muito disso também. E a gente foi aprendendo fazendo, Regiane. E para nós eu acho que era um pouco mais fácil esse dilema, porque a gente não era de fato um veículo, né? Então, assim... era mais difícil vender para o cliente aquilo, colocar, como a Ana falou, preço, né, no nosso trabalho, mas a gente conseguia, assim, entender que, para funcionar, eu vou ter que também ajudar o veículo de comunicação de alguma maneira, né, então a gente conseguiu uma contrapartida, né, uma parceria de mão. Então a gente, assim, desde o começo, a gente nunca foi fechada no sentido de, não, eu só quero a mídia espontânea e acabou. É isso que a Ana falou, a gente tem, para alguns clientes que a gente sabe que, tem potencial para assessoria, mas a gente sabe que vai ser muito difícil se não tiver nenhum investimento ali em mídia paga, a gente já vai com essa alternativa. Olha, vamos fazer um trabalho casado, os dois? Né? Porque às vezes a gente tem segmentos que tradicionalmente anunciam em vários veículos. Então, se eu tenho um cliente desse mesmo segmento, eu sei que vai ser muito difícil eu entrar espontaneamente.
né? Então a gente precisa também dar uma contrapartida ali. É justamente isso, para manter esse equilíbrio, né? Precisa ter um olhar amplo sobre tudo, né? Não... E nessa caminhada de 10 anos, vocês amadureceram enquanto profissionais, a Contele amadureceu. Como vocês analisam a mídia cascavelense? Ela também amadureceu? E os próprios clientes de vocês? Acho que a própria mídia precisou se reinventar, e qualquer segmento, né? Principalmente com tecnologia, com internet, a forma de vocês comunicarem, de conversar com o público muda também, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que a Natália até ri, que eu coloco em todas as Se ela não falar apresentações. aqui, não ia ser ela. E agora até esqueci ela, ó. Não é o mais forte que sobrevive, mas o que se adapta às melhor se adapta às mudanças. mudanças. Melhor se adapta às mudanças. Ela ri porque eu coloco em todas as apresentações. A frase clássica. Mas é sobre isso, é uma adaptação. Eu acredito que a mídia também penou um pouco, né? Os veículos de comunicação acabaram penando um pouco, mas também aprenderam a se adaptar a esse novo, né? Principalmente com a internet, não tem como. Hoje a gente tem muito mais possibilidade de formato de anunciar num veículo, por exemplo. Antigamente era aquilo, anúncio meia página, rodapé, VT de tanto, spot de tanto, pronto, acabou. Hoje não, hoje geralmente quando a gente faz essa estratégia de mídia paga, eu nunca quero comprar o anúncio, eu quero comprar o espaço informativo. E aí os veículos agora dão essa possibilidade. Então, geralmente... Exato. Então, não dá para engessar assim, também, né? A gente já chega, né, dizendo, olha, eu não quero... eu não quero uma página de anúncio na aldeia, eu quero uma reportagem do meu cliente. É outra pegada, né? Rádio é a mesma coisa. Dificilmente a gente contrata spot. A gente quer ter lá 30 segundos de um programete informativo, que a gente vai ajudar a produzir e vai deixar redondinho. Então, eles realmente foram se adaptando, né? Alguns mais, outros menos, como sempre. Mas eu acho a imprensa de Cascavel muito ativa. Assim, é uma imprensa que tá sempre em movimento, sempre tem veículos surgindo, tem coisa nova aparecendo, né? Muitos veículos sobrevivendo, veículos tradicionais, então se reinventando, né? Isso é muito legal. Vocês atendem a região aqui também? Também. E dá muita diferença, assim, o público de Cascavel e da região? Dá. Bastante. Principalmente Toledo. A gente acha gritante a diferença Cascavel-Toledo. Pode traduzir? Público de... Eu acho que a gente sente que é uma imprensa de Toledo ainda um pouco mais tradicional, um pouco mais antiga no sentido de mentalidade, assim mesmo, né? De ter esse preserva mais sentido assim, ali naqueles outros moldes. E não sei se por ser um pouquinho mais interior do que nós, assim, em termos também de estrutura, né, e tudo mais. E a gente sempre sente diferença, até para fazer eventos lá, um marketing de experiência, é diferente. É a própria questão cultural, Cascavel e Toledo, tem umas barreiras. É muito cultural. Foz também já tem essa questão ali de fronteira, que muda bastante, então... Vocês vieram do impresso, a aldeia também é um impresso, e nós temos muito essa percepção de estar no impresso e estar no digital, então a gente fala o digital, né? E é incrível como você lança algo no site, por exemplo, mas as pessoas ainda querem o concreto. Eu sou uma defensora do impresso, mas também estou aberta, sempre fomos abertos ao digital, justamente por isso. Por essa sinergia entre os veículos. Hoje não há nada fechado. Hoje é algo assim, você tem que estar em todos os canais. Mas, meninas, falar de comunicação com 3 jornalistas e uma publicitária é muito bom, mas nosso tempo está extinguindo. Mas antes nós vamos aqui, falando do impresso, um brindezinho aqui da nossa parceira, Gráfica Soeste, que tem a revista já há 16 anos, a revista Aldeia tem. E os livros, nós também trabalhamos com biografias, temos a editora. Aí a Soeste manda um bloquinho, que jornalista... a gente nem gosta. Tá bem ruim ganhar bloquinho. Isso aqui. Obrigada, gente. Muito obrigada. Agradecemos a presença de vocês. E deixo o contato para quem precisa de assessoria de imprensa, que queira conhecer melhor o trabalho de vocês. A gente que agradece o convite, né? A possibilidade de estar aqui contando um pouquinho da nossa história, que a gente quase não gosta de falar sobre ela. Mas para quem quiser conhecer um pouquinho mais, acho que o melhor canal é o Instagram mesmo, @Contele, né, com 2 L's e E. Assim de achar. Lá tem tudo, tem outros canais de contato, tem um pouquinho do que a gente faz, tem portfólio, então dá para seguir lá e acompanhar. Eu quero agradecer não só aqui pelo espaço, né, como eu já iniciei aqui agradecendo, mas
pela Aldeia ser uma revista que abriu muitas portas para nós, né? A gente precisa dizer isso, né? Lá no início, a Regiane estava com a gente lá no início, viu? A coluna. Viu a coluna. A gente teve uma coluna, gente, foi um auge. A gente tem uma coluna. Muito importante, gente. Pelos ares. Pelos ares. Pelos ares. E dá para retomar isso aí. isso foi um impulso para nós, né? E, enfim, eu sou muito grata, viu, Regiane, pelas portas que a Aldeia abriu pra gente. É uma revista que a gente preza muito também, que a gente gosta. A gente é fã de carteirinha dos textos da Regiane, né? Então, nós aqui agradecemos. E é assim, acho que um ajuda o outro, nessa parceria que se cresce. E os movimentos vão acontecendo. Em determinado momento você tem um vínculo maior, de repente você migra para outro cenário e vai, de repente converge para um projeto comum, por que não? Porque nós somos jornalistas e corajosas. É aí. E publicitárias corajosas, mulheres corajosas. Comunicadoras. Comunicadoras. Obrigada, meninas, foi um prazer. Obrigada a vocês.